jeito certo. E pra pessoa certa, da minha cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. Olá, sou o professor Neri e assim como você, eu estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina, tudo bem? Tudo bem, Neri? Olá para você. Estamos aqui na Rádio Carmelo, aqui em Rolim de Moura, Rondônia. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo sobre as razões de nossa fé. Nós agradecemos a tua companhia, agradecemos a cada pessoa que nos transmite palavras de incentivo e fazemos um pedido: compartilhe esse nosso trabalho. E hoje a nossa oração é a oração do compromisso. Compromisso de reconhecer o rosto de Deus. Compromisso de servir, de partilhar, de entender os dons. Compromisso da ação solidária e com a palavra de Deus. Ouçam e também reze conosco. Senhor, Pai, Filho e Espírito de vida, eu agradeço pelo mundo que nos destes, um presente e um lar para crescermos construindo o teu reino. Ensina-me a te reconhecer no rosto dos irmãos. Ensina-me a servir a quem precisa, pois nele tu estás. Ensina-me a partilhar os bens, como teu filho ensinou. Ensina-me a entender que a singeleza do amor são os dons do teu Espírito. Ensina-me a ter um coração puro, para que eu veja no outro a tua imagem. Ensina-me que a ação solidária é o caminho mais curto para o mandamento do amor. Ensina-me a ler tua mensagem nas páginas da criação. Ensina-me a buscar a luz da tua palavra para iluminar onde vivo, meu trabalho e o mundo. Trindade Santa, que minha oração não fique só em palavras, que ele seja sementes que tu semeias através dos meus atos. Amém. E que Deus nos ilumine a todos, nós aqui, você aí onde você está. E antes de começar, quero gentilmente pedir a sua participação. Deixe seu like, se inscreva no canal. Nós aqui agradecemos a sua ação. Combinado? E não se esqueça, compartilhe. Principalmente isso, compartilhe. Dá o sinalzinho de positivo, compartilhe, porque tem mais gente como você querendo nos ouvir. É isso aí. E hoje é o nosso terceiro encontro sobre o mês da Bíblia, e este ano a igreja nos propõe refletir e rezar a carta de São Paulo aos Romanos. Como sabemos, quando Paulo aparece na Bíblia, ele ainda é um ardente perseguidor dos cristãos. Porém, quando ele se converteu, ele usou a mesma intensidade que ele tinha na perseguição, na pregação. A pregação da mensagem e da proposta de Jesus. Alguns anos depois de sua conversão, foi preso pelos mesmos dos quais ele fazia parte quando ele era perseguidor. E, levado à prisão, ele anunciava, mesmo assim, o Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Num dos julgamentos que ele foi exposto, ele se defendeu da seguinte forma: hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais e que nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus dia e noite com perseverança. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus fariseus. Quer dizer, ao defender-se, ele diz quem o está acusando. Quem está acusando? Os judeus, o grupo dos fariseus. Da mesma forma que Jesus era perseguido por grupos políticos, Paulo também foi, né?
inclusive até pelo próprio grupo que ele fazia parte, como você disse. E por conta disso e também pelo que ele pregava, acredito que essa lista de adversário de Paulo, né, era enorme. Mas quem era exatamente Neri, esses inimigos a quem Paulo incomodava tanto? No tempo de Jesus e no tempo de Paulo, havia vários grupos políticos e religiosos, e alguns eram bem populares, a gente podia dizer, outros eram mais elitizados, mais elitistas. Porém, nem todos eles, então, faziam oposição a Jesus e nem a Paulo. Os que perseguiam Jesus e perseguiam Paulo foram os seguintes, vou dizer aqui: os saduceus, aparece lá em Marcos, capítulo 12, eram grandes proprietários de terra e eram aliados dos romanos, formavam a elite sacerdotal, mas não acreditavam na ressurreição. Tinha também o grupo dos doutores da lei, eles eram os intérpretes das escrituras. Hoje a gente diria, eram os teólogos. A sua influência, a influência dos doutores da lei, era principalmente nas sinagogas, porque eles não tinham acesso ao templo. E outro grupo que perseguia bastante Jesus, e Paulo também, que gerou muito problema, foi o grupo dos fariseus. A palavra fariseu significa os separados. Eram nacionalistas, portanto contrários a Roma, mas eram passivos, não faziam nada contra o Império Romano. Acreditavam na predestinação e acreditavam na ressurreição e na vinda do Messias. Tinha também um outro grupo, os herodianos, que eram os soldados, a gente podia dizer assim, eram apoiadores do rei. Foram eles os responsáveis pela prisão de João Batista, pela prisão de Jesus e, na época de Paulo, também pela prisão de Paulo. Havia vários outros grupos além desses, os zelotas, os essênios, os samaritanos. Aliás, sobre os samaritanos tem aquela passagem de Jesus e a samaritana lá na beira do poço. E se você quiser mais informações a respeito desses grupos, lá na Bíblia, edição pastoral, na introdução do Novo Testamento, tem a lista desses grupos políticos e religiosos, e então você, se quiser, pode acessar a Bíblia. Se você já tem aí, pode ler, e se quiser, tem disponível na internet também a Bíblia pastoral, os grupos políticos e religiosos do tempo de Jesus. Sem dúvida, então era um grupo enorme, né? Vários, né, grupos enormes. E esses adversários aparecem nas cartas de Paulo aos romanos? Quer dizer, aparece, mas não aparecem explicitamente como aparece nos evangelhos, que nos evangelhos é bem clara a presença dele. Então eles aparecem, mas não explicitamente como aqui nos evangelhos. Paulo se refere a eles como hipócritas, como guia de cegos, como adversários de Cristo. Ele se sabe perseguido por eles. Paulo chama eles de caluniadores, mas a principal preocupação de Paulo não era os adversários, mas a preocupação dele era anunciar Jesus, o Cristo ressuscitado. E assim ele afirma que não precisa se fazer judeu, que esse é o grande tema aqui do nosso mês da Bíblia, não precisa se fazer judeu para seguir a Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, veja só, ele se posiciona contra os fariseus. E, inclusive, num dos seus julgamentos, a gente acabou de ler um trechinho do julgamento, num dos julgamentos de Paulo, ele consegue se safar da acusação dos fariseus, porque no recinto lá onde ele estava sendo interrogado, havia o grupo dos fariseus e dos saduceus. E ele diz, muito espertamente, eu estou sendo julgado porque acredito na ressurreição. Quando ele diz isso, deu um balaio de gato dentro da sala e ele teve que ser tirado da sala e terminou o interrogatório. Então, não aparece explicitamente, mas ele sabe que estão ali criando problema. E por que Paulo se posiciona contra os fariseus? Os fariseus exigiam obediência, manipulavam o povo? Por que existia esse posicionamento de Paulo?
é que os fariseus, assim como os saduceus e os doutores da lei, eram super religiosos, a gente podia dizer assim. Eram aqueles que seguiam a lei de Moisés ao pé da letra. Então, Paulo os condena, os combate, porque eles têm uma atitude, a expressão que se usa, né, uma atitude farisaica. Faz tudo pensando que a lei é o mais importante. E o que é isso, essa atitude farisaica? Nos primeiros anos do cristianismo, isso é importante a gente ter presente quando a gente lê qualquer texto dos evangelhos e principalmente as cartas de Paulo, não havia distinção entre cristianismo, como nós temos hoje, o catolicismo, enfim, o cristianismo como tal. Não tinha diferença entre o cristianismo e o judaísmo, e pelo contrário, havia o judaísmo como religião, e o cristianismo era um grupo, a gente podia dizer hoje, com o exemplo de hoje, um dos movimentos do judaísmo. Hoje a gente tem da Igreja Católica, a Renovação Carismática, acampamento, etc, vários movimentos. Então, o cristianismo era um desses movimentos dentro do judaísmo. Então, os apóstolos, os primeiros discípulos, os seguidores de Jesus, eram todos judeus. Depois da ressurreição, quando os apóstolos começaram a difundir, levar adiante a mensagem de Jesus, houve conversão entre outras pessoas que não eram judias. E esses, então, foram se convertendo e passaram também a seguir Jesus. No primeiro momento, eles pensavam todos que esses que vinham das religiões pagãs deviam se converter ao judaísmo e seguir, então, a mensagem de Jesus. Como judeus convertidos, eram os prosélitos. Os fariseus, os doutores da lei, os saduceus ensinavam isso também, que devia então submeter-se à lei de Moisés. Quer dizer, tinha que se converter ao judaísmo e, para participar do grupo, do movimento dos cristãos, seguir a lei de Moisés, fazer todos os rituais. E Paulo, que era fariseu, mas se converteu ao cristianismo, entrou no movimento dos cristãos e percebeu, ele era bom conhecedor, profundo conhecedor da religião judaica, percebeu que não era bem assim. E depois, então, da iluminação de Cristo, lá no caminho para Damasco, ele passou a dizer que para seguir Jesus, bastava simplesmente batizar, aceitar o batismo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem era judeu podia continuar seguindo Jesus como judeu, e quem não era judeu, bastava a conversão. E quem vinha do paganismo, então, era batizado e seguia Jesus sem problema nenhum. E essa postura de Paulo é que gerou problema para ele. Veja o que ele diz lá em Romanos a respeito disso. E então, nós judeus somos por acaso superiores? De forma nenhuma, pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos. Grego, aqui na linguagem de Paulo, significa todas as pessoas que não são do judaísmo. Então, tanto os judeus como os gregos estão sob o pecado. Como diz a Escritura, não há um homem justo, não há um sequer, não há nenhum sensato, não há quem busque a Deus. Então, para dizer, com isso ele está dizendo na carta aos Romanos que não basta ser judeu ou não basta ser qualquer outra coisa. O que tem que seguir é o ensinamento de Jesus, que é o mandamento do amor. Você disse aí sobre o batismo, né? Para se tornar cristão era preciso ser batizado. Isso já era um dos ensinamentos de Jesus, né? E o Paulo queria reforçar essa discussão sobre o batismo. E essa atitude, essa persistência do Paulo não agradava muito aos fariseus, né? É exatamente essa a questão de Paulo, porque para os fariseus e para os outros grupos, né, tinha que seguir a lei de Moisés. E Paulo vai dizer não. Depois, Paulo também... Não é bem assim. Não é bem assim. Ele, como fariseu, dizia, não precisa de nada disso. O batismo é para aderir a Jesus.
Mas para isso não é necessário seguir a lei de Moisés. É por esse motivo, então, que os fariseus começaram a perseguir a Paulo, entre outros, né? Mas principalmente isso, porque não era necessário seguir a lei de Moisés. E dizendo que ele estava deturpando a crença, os fariseus dizendo isso de Paulo. E, respondendo então à pergunta, né? Esse é um dos pontos que Paulo ensina, principalmente aqui na carta aos Romanos, de uma forma mais amadurecida. É preciso aceitar o batismo em nome da Trindade e seguir os ensinamentos de Jesus. Ponto. Veja só o que ele diz lá ainda na carta aos Romanos, no capítulo 3. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca. Isso calem a boca os fariseus. E o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Porque ninguém é santo por si mesmo. Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei. Pois a função da lei é dar consciência do pecado. E daí, como consequência disso, aderir a Jesus, porque Jesus é o Salvador que liberta do pecado. E em quase todas as cartas de Paulo, ele escreve a respeito disso, de como os pagãos devem ser admitidos ao cristianismo, né? Na carta aos Efésios mesmo, por exemplo, tem uma frase que ele diz: suponho que ouvistes falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério. É exatamente isso. Ele, com o conhecimento que ele tem das Escrituras, ele tem o contato, a revelação de Jesus. Então ele explica bem qual é o ponto a partir do qual e onde se deve aceitar Jesus. Então toda a humanidade passa a ser um só povo em Jesus. Não é mais judeu aqui e os outros ali separados, mas forma um só povo no sangue de Jesus. Ainda na carta aos Efésios que você disse, diz assim: lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel. Isso Paulo falando para os pagãos, para os que não eram judeus. E estranhos à aliança da promessa, a promessa que havia sido feita aos judeus. Sem esperança e sem medo, aliás, sem esperança e sem Deus no mundo. Cada povo tinha as suas divindades, mas não tinha o Deus verdadeiro. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto, pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrotado o muro da separação e suprimindo em sua carne a inimizade. Então não tem mais isso de judeu, povo eleito, e os outros não são eleitos. O povo eleito é eleito para trazer a mensagem de Deus e atrair os outros povos. Por isso, Deus fez um só povo em Jesus. Então, essa temática da união de todos, de que Deus é Deus de todos, está lá em várias cartas, principalmente em Gálatas, e ele aprofunda muito mais esse tema na carta aos Romanos. Então, por isso a importância, neste mês da Bíblia, de lermos e aprofundarmos nossos conhecimentos sobre a carta aos Romanos. Então, aquela visita de Paulo a Roma não era somente de passagem, como a gente disse, né? E ficou assim sem resposta no programa passado. Ela era de passar por Roma e seguir a Espanha. Então, não era exatamente só essa passagem. Ele tinha a missão de difundir o cristianismo pelos 4 cantos do mundo, né? E esse foi o ponto central da carta aos Romanos, colocar o que era necessário para ser cristão. Esse foi o objetivo da ida dele para Roma. Exatamente. Por quê? Porque lá em Roma tinha muitos judeus e vários pagãos que se converteram ao cristianismo, muitos judeus cristãos, né? E estava meio confuso o negócio, a situação lá em Roma. Então ele vai para lá para dizer, a coisa não é bem bagunçado como está parecendo.
Ele tinha que organizar. Então tinha muito mais, além da viagem para a Espanha, tinha muito mais, e daí novamente a importância de todo o conjunto da carta aos Romanos. Ele quer mostrar que para ser cristão é preciso aderir à proposta de Cristo e do Cristo ressuscitado. E para isso, aderir à mensagem de Cristo, é necessário o batismo. E principalmente não são necessárias as práticas do judaísmo. E por que ele afirma isso? Porque na comunidade de Roma, como a gente acabou de dizer, né, tinha muita gente de várias tendências e muitos judeu-cristãos, que são aqueles que tinham a dúvida. O judeu-cristão é aquele que era o judeu e se fez cristão. Então, o que seguimos? A lei de Moisés ou o novo ensinamento? E é por isso que ele insiste nesse ponto. Ele repete em todas as cartas que o ponto central do cristianismo é necessário crer no Cristo ressuscitado, e ele insiste nas cartas, né, segundo as Escrituras, o Cristo ressuscitado que veio, segundo as Escrituras, e o Cristo é o princípio básico da fé cristã. O Cristo ressuscitado é esse princípio. O que é isso? Ele diz lá na carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Quer dizer, se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Perda de tempo. Então, por isso, a fé em Cristo ressuscitado. Você falou aí do judeu cristão, né? Se entendi bem, o judeu cristão era tipo meio termo, né? Era mais ou menos assim. Batizavam-se no cristianismo, mas também não queriam deixar de ser judeus, né? Mais ou menos isso. E como a gente sabe que nessa comunidade específica tinha muitos judeu-cristãos? O judeu-cristão é exatamente isso, né? Aquele que era judeu, converte-se ao cristianismo e, de fato, fica em dúvida. Sigo ainda a lei de Moisés, do judaísmo, ou sigo a nova proposta? E Paulo vai dizer, não, tem que seguir a nova proposta, o mandamento do amor. Então, para facilitar a nossa compreensão, a gente diz isso, né? Um judeu que aceitou o batismo para seguir o ensinamento de Jesus, ele precisa o quê? Seguir o ensinamento de Jesus. E são justamente esses judeu-cristãos que estão lá em Roma, em outros lugares, que Paulo enfrentou essa situação em todos os lugares que ele foi, são justamente eles que são instigados pelos fariseus, esses judeus cristãos, são instigados pelos fariseus, saduceus, doutores da lei, para criarem problemas para Paulo. Eram os judaizantes, que queriam dizer, fez-se cristão, pode seguir esse movimento, mas tem que manter a tradição do judaísmo. E nós sabemos que na comunidade de Roma havia muitos deles, porque o Paulo deixa transparecer isso no texto. As expressões que ele usa é para convencer os judeus-cristãos. Por quê? Porque aquele que veio do paganismo já tem uma fé em Jesus e é só amadurecer essa fé. O judeu-cristão é que está, então, nessa dúvida. Então, ele fala que Jesus veio para cumprir as Escrituras. Essa é uma expressão que só tem sentido para o judeu e para o judeu-cristão. Porque quem segue as Escrituras? Os judeus. Dizer isso para um que não conhece as Escrituras não tem sentido. Então, Jesus veio para cumprir as Escrituras. Então, esses são os que precisam de esclarecimento de quem é Jesus. Você pode ler, por exemplo, Romanos 1 a 4. Você vai ver. Vou ler, então, aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse Evangelho se refere ao Filho dele, que, como homem, foi descendente de Davi. E o segundo, o Espírito Santo, foi constituído Filho de Deus com poder, através da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então veja, nesse trechinho, 4 versículos, tem várias afirmações que mostram que ele está se dirigindo a judeu-cristãos. Por exemplo, apóstolo para anunciar o Evangelho de Deus,
que por Deus foi prometido através dos profetas nas Santas Escrituras. Quer dizer, quem segue as Escrituras? Os judeus. Esse evangelho se refere ao filho dele, descendente de quem? De Davi. De Davi. Quem era Davi? O rei dos judeus. Então, são expressões assim que mostram para a gente a quem é dirigida o texto. Então, o que ele diz aí? O que chama a nossa atenção aí? O Cristo é prometido pelos profetas, descendente de Davi, e uma novidade, que não está claro ainda para o Antigo Testamento, para os judeus, a afirmação do Deus Trindade. O Evangelho é de Deus, ensinado pelo Espírito Santo. E quem é constituído Filho de Deus? Jesus. Então, as três pessoas da Trindade estão presentes nesses 4 versículos. E Jesus, então, comprovou que é o Filho de Deus. De que forma? Pela ressurreição. Então, essa é a pregação de Paulo aos romanos. E foi isso que ele ensinou também no mundo pagão. Ensinou para os judeu-cristãos e para os pagãos a mesma afirmação. Jesus ressuscitou. Paulo, então, é o apóstolo dos pagãos e anuncia o Cristo ressuscitado. Mas em relação aos judeus cristãos, ele fala de algo da lei. O que foi essa lei? E é o que eles chamam da lei de Moisés? É exatamente isso. Como a gente estava dizendo antes, né? Quando o judeu fala da lei, é a lei mosaica, a lei de Moisés. É aquilo que está lá no Pentateuco, palavrão, né? Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nesses 5 primeiros livros, se você pegar a tua Bíblia aí em casa, você vai ver que tem, desde o Gênesis até o Deuteronômio, muitas prescrições, muitas normas de como viver. Inclusive, aí no Pentateuco tem a versão dos 10 mandamentos. Aliás, são 3 versões dos 10 mandamentos aí no Pentateuco. Leia para você ver. Então, essa lei de Moisés, a lei mosaica, os fariseus e os doutores da lei além disso, vão criando várias normas, vários ritos que vão perdendo o sentido de seguir o ensinamento de Deus e vão querendo dizer que o importante são esses ritos, e é justamente contra isso que Paulo vai dizer que não está certo. Nesses ritos, o que pode, o que não pode, é isso, não é aquilo. E os judeus pensavam, e ainda pensam hoje, que o cumprimento desses preceitos é o que dá a salvação. Jesus vai dizer o contrário, e Paulo vai ensinar o contrário, aprendido com Jesus, que a salvação depende de quê? Daquilo que fazemos. A norma divina não está na lei, mas está no coração de cada um. Veja o que ele diz lá na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 e 24. Preste atenção. Eu vou ler aqui. Todos os que pecaram sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam o que a lei manda. Os pagãos não têm a lei, mas, embora não a tenham, se eles fazem espontaneamente o que a lei manda, eles próprios são lei para si mesmos. Eles assim mostram que os preceitos da lei estão escritos em seus corações. A consciência deles também testemunha isso, assim como os julgamentos interiores que ora os condenam, ora os aprovam. Então veja, a força da lei para o judeu e, como ele diz, a lei em si mesma ela não tem muita validade. O que importa são as atitudes. E um outro trechinho ainda da carta aos Romanos, capítulo 3, agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus. Independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
é a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que acreditam, e não há distinção. A fé em Jesus Cristo para todos aqueles que acreditam, e não tem distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus. Então, a lei, a insistência lá na lei, como você acabou de ler, e esse trechinho também que eu acabei de ler. Independente da lei, a justiça de Deus. E os dois principais pontos da carta estão nesse trechinho aqui. A contestar a lei, no sentido de não precisa da radicalidade das minúcias, mas seguir a lei do coração. E a graça de Deus, que essa é que salva. E ainda, os preceitos da lei estão escritos aonde? No coração. A consciência da lei, a consciência do que é certo, do que é errado, está no coração. Porque Deus inspira cada pessoa para fazer o bem, orienta cada pessoa a ser altruísta, ser solidário, frequentar a comunidade, rezar junto com os irmãos, enfim, praticar a fé e não ficar se escondendo num ritualismo vazio. Cumprir os rituais, mas em função do outro, em função da comunidade, mas não o ritual pelo ritual. Jesus condenou isso, o ritualismo vazio, e Paulo também está condenando. Note que Jesus falou o seguinte: não vim abolir, mas dar cumprimento à lei. Por isso que fez de todos um só povo. E que lei é essa? A única lei que importa. Qual é a lei que importa? O mandamento do amor. E Paulo confirma quando ele diz assim, o que importa é a lei do coração, é a liberdade. Por isso, eis o que Paulo afirma: é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para seguir o ritualismo vazio, mas para a liberdade. Você disse que a comunidade de Roma era formada por gentes de periferias, né? E também havia muitos judeus cristãos e outros também convertidos, né? Considerando isso, a quem realmente Paulo se dirige quando escreve sua carta aos romanos? Para todos, né? Para todos. Ele dirige a todos. Mas assim como Jesus, ele tem um grupo específico. Na semana passada a gente comentou de um livrinho publicado pelo CEBI. Eu não trouxe aqui, mas tem no link da descrição do nosso encontro aqui. Tem lá o link, você pode procurar. Nesse livrinho está bem claro lá quem são os cristãos que moram em Roma. São os cristãos da periferia. E é bem bom a gente lembrar que o que Paulo diz. Ele fala que os preceitos da lei estão escritos no coração. E quem são esses que recebem? Todos. E todos aqueles que seguem Jesus. E quem são eles, então? Que é a tua pergunta. Os empobrecidos lá de Roma. Gente de várias localidades do mundo que, de alguma forma, foram até Roma. São diferentes etnias. Talvez muitos escravos, porque o império sobrevivia graças ao trabalho escravo. E para esses todos, Paulo afirma, é Cristo que liberta. Lá no capítulo 8 está bem claro essa afirmação, de que é Cristo que liberta de todas as escravidões. Sua opção pelos pobres, pelos empobrecidos lá de Roma, é um compromisso que ele assumiu lá. Quem já leu Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, naquela chamada Assembleia, o Concílio de Jerusalém, Paulo se compromete a atender os pobres. Depois, na carta aos Gálatas, também ele menciona
as coletas que ele realiza, que as comunidades realizam em favor dos pobres. Então ele assume esse compromisso em relação aos empobrecidos, que vivem lá em Roma, não no centro, na mordomia, mas vivem nas periferias, nos encharcados, nas beiras dos rios. Veja só, ele alerta contra as divisões lá em Roma. Por que ele faz esse alerta contra as divisões? Porque tem algumas pessoas que querem tirar proveito. Então, é para esse grupo que ele dirige essa carta aos romanos, aos empobrecidos, e para orientar aqueles que querem se aproveitar desses marginalizados. Ele diz assim: irmãos, peço que vocês tomem cuidado com aqueles que provocam divisões e obstáculos contra a doutrina que vocês aprenderam. Então, tomem cuidado contra aqueles que provocam divisões. Isso vale para aquele tempo e vale para hoje. Cuidado contra aqueles que que falam contra o padre, contra o papa, contra o bispo. Cuidado. É Paulo que está fazendo o alerta, não sou eu. Tomem cuidado com aqueles que provocam divisões e obstáculos contra a doutrina que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Por quê? Porque não servem Cristo nosso Senhor, mas ao próprio estômago ou aos seus grupos específicos lá. Com palavras doces e bajuladoras, eles enganam o coração das pessoas simples. Então, cuidado com aqueles que provocam divisões. Todo discurso que é cristão, ele vai ser sempre em favor da união, do bem-estar, da alegria na comunidade. Então é contra essas divisões, em primeiro lugar, para as pessoas que estão nas margens, e contra essas divisões que ele destina a carta, dizendo o quê? Para viver em harmonia, na paz. Veja o que ele diz ainda além disso. São 7 dons da comunidade. Veja só quais são esses dons. Mas temos dons diferentes, algo que ele já tinha dito lá na carta aos Coríntios. Temos dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem o dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Se tem o dom do ensino, que ensine. Se é o dom de acolher, de aconselhar, aconselhe. Se é o dom de distribuir donativos, faça-o com simplicidade. Se é o dom de presidir a comunidade, faça com zelo, não querendo se mostrar. Se é o dom de exercer misericórdia, faça com alegria. Então, os dons da comunidade, os dons para a comunidade, para aquele que é cristão e que quer ajudar a comunidade. Leia lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Você vai ver quais são os dons que eu e você devemos ter para servir a comunidade. Bom, hoje é isso que nós temos para te mostrar. Na semana que vem, vamos continuar refletindo sobre o mês da Bíblia, sobre o mês que vamos analisar e conhecer melhor a carta aos Romanos, e vamos fazer isso principalmente seguindo algumas orientações que a nossa diocese tem para o mês da Bíblia. Nesse livrinho aqui que a diocese produz para os grupos de reflexão e que tem alguns encontros para os grupos de reflexão sobre o mês da Bíblia. Claro que nós não vamos fazer aqui os encontros do grupo de reflexão, mas vamos pegar os temas que estão disponibilizados pela nossa diocese e vamos trabalhá-los aqui. E por hoje é isso. Um grande abraço para você que está nos acompanhando. Que Deus te ilumine e te abençoe. Então é isso. Estamos juntos com você em busca das razões de nossa fé. Fique com Deus. Uma abençoada semana a todos e até mais.